Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Estou fazendo esse vídeo, tá bom? Para estar explicando a primeira lição da Revista dos Jovens, ok? Quero desejar também a todos um feliz ano novo, tá bom? Para todos vocês, que esse ano Deus venha continuar nos abençoando, que Deus venha continuar com a sua presença em nossas vidas. O trimestre da revista vai estar ensinando sobre oração, tá bom? Aqui tá assim, ó, no título da revista: Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as escrituras sagradas. Então, na lição vai estar dando exemplos, né, de como orar, falando sobre a oração. E a primeira lição é o que significa orar, né? Então, vai nos ensinar o que significa orar. Então, para você, jovem, o que significa orar? O que você acha que é a oração, né? Então, a oração, ela nada mais é do que ter intimidade com Deus, conversar com Deus. A oração é isso, é conversar com Deus. Então, tem aqui uma síntese. Ó. A oração é uma ação que possibilita ao cristão um relacionamento mais íntimo com Deus e que a gente deve orar sempre, sem jamais desfalecer. Então, a lição vai estar falando que a oração é um ato do cristão, né, de se aproximar mais e mais de Deus. E na leitura, né, diária, na quarta-feira está assim, ó, Deus ouve nossas orações. E na quinta está escrito, oração é relacionamento com Deus. Então, todo cristão, para ele se aproximar de Deus, além da fé, né, ele precisa orar, certo? Então, ó, a lição vai mostrar assim, os objetivos: conhecer o significado da oração, que nada mais é do que diálogo, conversa com Deus, certo? Entender que nem todas as orações são respondidas por Deus. Então, a gente vai entender que nem todas as orações são respondidas por Deus. E perceber a necessidade de orar sempre, né? Se um cristão, ele quer ser cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, ele precisa orar sempre. Então, na introdução tá assim, ó. Quando falamos em oração, nos referimos a um dos maiores privilégios que o nosso amado Senhor nos concede, chegarmos a Ele e em nossa simplicidade e incompletude, abrirmos o nosso coração em um diálogo franco e confiante com Deus. Nessa lição, refletiremos acerca da oração, seus objetivos e como Deus responde às nossas orações, trazida pelas pessoas existentes na face da terra. Então vai mostrar a importância da oração, né? E Deus, que ele é tão grande, ele atende, né, muitas das vezes os nossos pedidos. E outras vezes Deus não atende porque não se encaixa com a vontade de Deus. Então, se a gente ora, né, e Deus ele não atende, muitas das vezes é porque a gente não está orando, né, conforme a vontade de Deus. Então, qual o objetivo da oração e por que precisamos orar? Qual a finalidade da oração? A espiritualidade é parte essencial do homem. Na oração temos relacionamento com Deus, segurança em meio aos desafios, serenidade e visão cristalina em meio às tempestades. A oração é a mola propulsora das forças que recebemos do alto, com a finalidade de enfrentar desafios diários e manter vívida a esperança que nos traz a paz, né? Então a oração, ela acaba iluminando a nossa vida nos desafios diários, né? No dia a dia, quando a gente ora, Deus ele vai abençoando os caminhos, abençoando os meios. Aqui tá falando, ó, Deus ele dá segurança em meio aos desafios, né? Diários. Nos dá uma visão cristalina em meio às tempestades, ou seja, Deus ele esclarece a nossa visão, né, em meio às dificuldades da vida. Então aqui tá falando que a oração ela traz paz ao nosso coração. Quando a gente está angustiado, desesperado, a gente ora, a gente sente um alívio tão grande, uma paz tão grande, né, que só Deus para nos proporcionar isso. O Espírito Santo de Deus quer estabelecer um relacionamento conosco e nos conduzir em nossa jornada diária.
Porém, para que isso ocorra, a oração é uma condição básica. Por meio dela, nos preparamos para, de forma progressiva e vigorosa, as grandes experiências espirituais em nossa trajetória de vida. Então, por meio da oração que a gente vai nos preparando, né, na nossa vida espiritual. Nós temos uma vida, certo? E dentro da nossa vida tem a área espiritual. E a oração, ela nos protege de muitas coisas, né? Nos ajuda em muitas coisas no nosso dia a dia. A oração, um desejo de relacionamento com Deus. Então, a oração nada mais é do que isso. É a pessoa ter a vontade de cada vez mais e mais se aproximar de Deus. Cada vez mais e mais ter a presença de Deus na vida dela, ter um relacionamento íntimo com Deus, certo? Como é bom podermos sentar ao lado de uma pessoa amiga e confiadamente abrir nosso coração, contar as novidades e também as angústias do dia a dia. Ou seja, a lição está ensinando que a oração é isso, é a gente parar, né? E começar a conversar com Deus, contar da nossa vida para Deus, contar os nossos anseios, nossas dificuldades, nossos temores, se abrir com Deus. A oração é, antes de tudo, um diálogo, ferramenta que nos deixa em contato direto e permanente com o nosso Criador, promovendo ações onde a unidade torna-se a essência. Tá vendo? Então, a oração nada mais é do que um diálogo, é uma conversa da criatura com o Criador, certo? Não é algo pronto, algo fixado, é algo que vem do nosso coração para Deus, certo? Muitos personagens bíblicos nos ajudam a compreender este fato. Quando Adão e Eva perderam a comunhão com Deus, uma das primeiras evidências de tal fato foi a tentativa de esconder-se da presença de Deus. Já ao falarmos de Moisés, percebemos alguém que conversava com o soberano face a face. Sendo assim, os resultados até hoje nos inspiram em nossa jornada diária de comunhão com o Pai. Aqui está falando que na Bíblia são muitos os exemplos de pessoas que conversavam com Deus. Adão e Eva, quando eles pecaram, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi se esconder da face do Criador, né? Se esconder da presença de Deus, porque eles estavam envergonhados. Eles tinham pecado contra Deus. Então, quando a pessoa erra, quando a pessoa peca, uma das primeiras coisas que a pessoa às vezes faz, né, é se esconder, se esquivar da responsabilidade que a pessoa cometeu. E aqui também dá exemplo de pessoas que conversavam com Deus face a face, como Moisés e muitos outros, né? E hoje, por meio de Jesus Cristo, né, depois que Jesus morreu lá na cruz do Calvário, que o véu do templo se rasgou, né, de alto a baixo, todos nós temos o acesso de poder conversar com Deus face a face, certo? De poder conversar com Deus. Então aqui, ó, o que nos leva a orar? Ou seja, quais são os motivos, né, que nos levam a orar? Muitos são os motivos, né? Mas aqui na lição tá falando que o principal motivo deveria ser sempre o desejo de estar mais perto do Pai amado. Na palavra de Deus encontramos exemplos de situações que levaram homens e mulheres a dobrarem seus joelhos diante do Pai, entre eles Joquebede, Davi, Elias e Daniel. O que eles tinham em comum? O profundo desejo de serem por Deus ouvidos. Tá vendo? Então aqui são exemplos de homens, de mulheres de Deus que oraram a Deus, que queriam ser ouvidos e também queriam ter intimidade com Deus. Então, muitos são os motivos que nos levam a orar no dia a dia. Às vezes pode ser uma enfermidade, uma situação crítica, desemprego, morte. Pode nos chegar a fazer nos aproximar de Deus a orar. Mas o principal objetivo em orar devia ser, conforme a lição, deve ser nos aproximar mais e mais de Deus. Aqui está assim, ó. Até Jesus, em sua trajetória terrena, constantemente buscava momentos de oração para conversar com o Pai. Esses momentos de oração aconteciam em uma grande diversidade de condições, quando tudo ia bem, quando grandes desafios se aproximavam, quando lutas eram mais intensas e em momentos que envolviam curas e milagres.
Enfim, o próprio Emmanuel em oração se conectava ao Pai Celeste com a finalidade de buscar as condições ideais para cada passo a ser dado. Na oração, o coração é aquecido e a nossa alma percebe o que Deus se inclina e promove o aquietar da nossa alma. Tá vendo? Aqui tá mostrando se até Jesus orava constantemente, em vários momentos Jesus orou. Tem um exemplo quando ele cura, né? Quando ele dá vida a Lázaro, ele ora, não porque ele precisasse orar, mas para que as pessoas viessem saber que tudo que ele fazia é Deus que concedia para Jesus fazer. Então, Jesus ele orou muitas das vezes. Então, ele foi um exemplo máximo de oração. Foi ele que nos ensinou o Pai Nosso, que é um modelo de oração, né? Para a gente ter noção mais ou menos de como orar a Deus, como se achegar a Deus. Então, aqui dá o exemplo de Jesus, que Jesus, mesmo ele sendo Emmanuel, mesmo ele sendo o Messias, ele orava constantemente a Deus, né? Quanto mais a gente precisa orar também a Deus. E por meio da oração, Deus, ele o quê? Ele acalma a nossa alma. Ele traz alívio, ele traz paz, ele traz tranquilidade, né, para nossas vidas. Deus responde todas as orações. E aí, você acha que Deus responde todas as orações? E Deus escuta, né, todas as orações? Bom, escutar, né? Deus ele ouve, Deus ele escuta, mas atender, nem todas as orações Deus ele atende, porque às vezes alguma oração vai que a pessoa deseja mal a outra pessoa e ora, enfim. Então Deus não vai realizar aquele pedido, né? Então tem orações que Deus ele não realiza, mas que Deus ele escuta todas as orações, ele escuta sim, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente, né? Então ele sabe de todas as coisas, né? E Deus, ele também é o criador. Nós somos criaturas do Senhor, né? Deus, ele criou o ser humano, o homem, e ele não deixou assim a deriva, né? Ele tem um cuidado especial com as nossas vidas, certo? Então Deus responde todas as orações segundo a sua vontade. Deus tem para cada um de nós o melhor que possamos imaginar. Porém, muitas das vezes teimamos em não dar liberdade para o agir divino em nossas vidas. Sonhamos os nossos sonhos, fazemos os nossos planos e executamos os nossos projetos, porém dando poucos ouvidos à voz do Espírito Santo. Tá vendo? Então, muitas das vezes Deus não atende porque às vezes a gente tá muito cheio do nosso eu, do nosso ego, né? Só pensamos em nós e Deus ele não atende determinadas orações. Deixe Jesus Cristo participar do seu cotidiano, nos pequenos e nos grandes momentos. Deixe que o Espírito Santo caminhe com você e o inspire a tomar decisões e abençoar vidas. Seja um arauto do reino de Deus. Aos poucos você perceberá que seus sonhos, planos e projetos são mais elevados do que eram antes. Você perceberá que a vontade divina estará cada vez mais plena em sua vida. A pergunta inicial já não terá tanta importância. Enfim, seja feita a tua vontade. Mateus capítulo 6, versículo 10. Aqui está ensinando que a gente deve preferir sempre a vontade de Deus, orar para que Deus venha fazer a vontade dele na nossa vida, né? E não a nossa própria vontade, não o nosso próprio eu, mas fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. A oração ela é um diálogo e não uma lista de pedidos, né? Tem pessoas que começam a oração, nem agradece a Deus, já vai falando uma lista de coisas que a pessoa quer, que a pessoa deseja, e não é assim, né? A oração é uma conversa, não é só pedir, né? Mas é um momento de agradecer, de conversar, é como se conversasse com o melhor amigo seu, digamos assim. A oração é isso. A oração, olha, ela é a intimidade entre o Criador e a criatura. Ela também expressa amizade e reciprocidade. Enfim, a oração é um diálogo e não uma lista de pedidos, né? Às vezes a pessoa começa a falar e nem escuta, né, o que Deus tem para dizer ao coração daquela pessoa, não lê a Bíblia para ver o que Deus tem para falar para aquela pessoa, só quer estar
falando suas vontades, e não é bem assim, né? A gente precisa também ouvir a voz de Deus falar aos nossos corações. Tudo tem seu tempo determinado. Aqui tá falando, ó, mas Deus conhece todas as coisas, e quando ele diz não, devemos de forma submissa e paciente aceitar tal resposta, com a convicção de que o melhor do Senhor para nossas vidas sempre está por vir. Romanos 8:28. Então aqui tá falando que Deus, eu já fiz um vídeo onde Deus fala assim, não, né? E espere, né? E Deus muitas das vezes ele fala não para nós, né? Não vou realizar determinada coisa em sua vida. E a gente deve aceitar, porque lá na frente Deus sabe a consequência daquilo na nossa vida, né? Às vezes a gente pede tanto a Deus e Deus dá, e a gente acaba tendo um fim horrível, né? Então a gente precisa aceitar a vontade de Deus para nossas vidas. Aí aqui vai estar falando o dever de orar sempre e não desfalecer. Quem clama a Ele de dia e de noite. Aqui vai falar da parábola que Jesus ele conta de uma mulher que ela insiste para um juiz, só que esse juiz ele não é justo, pelo contrário, ele é injusto. E essa mulher ela clama muito a esse juiz, certo? E Jesus nos ensinou por meio dessa parábola o dever de orar sempre e não desfalecer, não desistir. Porque por mais que aquele homem fosse injusto, de tanto que aquela mulher insistiu, aquele juiz atendeu o pedido daquela mulher. Então aqui está falando assim que a gente deve sempre se relacionar com Deus de dia e de noite, né? Está sempre orando a Deus. Quando as lutas parecem não ter fim, Jesus ele nos instrui a termos bom ânimo, inspirados na sua grande vitória sobre o mundo. Ou seja, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo. Jesus falou isso e nós iremos vencer também. Aqui está falando, ó, se confiarmos em nossas próprias forças, pereceremos e a nossa fé será abalada. Mas se depositarmos nossas esperanças em Deus, as lutas terão fim e no tempo certo cantaremos o hino da vitória. Aqui está falando, né, da pessoa orar e confiar em Deus, né, acreditar que Deus vai abençoar a vida daquela pessoa e não confiar só nas nossas habilidades, só nas nossas capacidades, mas confiar, ser dependente de Deus. E aqui vai estar falando sobre oração e fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. Só com fé vívida é possível caminhar com Deus, ter uma fé inabalável, né? E que ajuda a ter uma relação de profunda intimidade com o nosso amado Pai Celestial. Então, o último capítulo aqui vai estar falando de oração. O último capítulo, né, vai estar falando sobre oração e fé, que elas devem caminhar juntos. Então, vamos lá. Na hora da revisão tá assim, ó, o que é oração? Então, oração nada mais é do que o diálogo com Deus, certo? Em busca de um relacionamento de proximidade. Qual o principal objetivo que nos leva a orar? Deve ser sempre o desejo de estar mais perto de Deus. Deus sempre atende às nossas orações? Nem sempre, né? Há um tempo certo para todas as coisas e precisamos orar de acordo com a vontade divina. É o que aprendemos com a parábola da viúva e do juiz injusto, que devemos orar sempre, né? E não desfalecer, ou seja, não devemos desistir. Se a gente quer tanto algo, oramos tanto por algo, devemos permanecer naquilo, ficar orando, né? Até Deus realizar aquilo, né, que a gente pede, não desistir. Assim como aquela viúva não desistiu e o juiz injusto atendeu o pedido dela. Qual a relação existente entre oração e fé? Sem fé, a oração torna-se apenas um simples ato mecânico. É preciso orar com fé. Ou seja, a oração e fé, ela precisam andar juntas, certo? Então, gente, essa foi a lição, tá bom? Eu resumi algumas partes para não ficar tão comprido o vídeo, mas
o trimestre vai estar nos ensinando sobre oração. Vários homens, mulheres que oraram a Deus e Deus atendeu a sua oração, né? Então, que a gente venha colocar em prática, certo? Esse ensinamento. Não ficar, né, apenas nas nossas palavras, mas que nós venhamos orar cada vez mais a Deus em forma de gratidão e orar a Deus, né, conforme a lição ensinou, não como uma lista de pedidos, né, mas orar a Deus por meio de gratidão, conversar com Deus, procurar ter intimidade com Deus. Então é isso aí, essa é a lição número 1, tá bom? Sou acostumada a fazer assim. Essa é a lição número 1 dos jovens. E se inscreve aí no canal, gente, tá bom? Dá um joinha aí, um like aí, comente aí que você assistiu o vídeo, beleza? Fica com Deus, gente, tchau. Que Deus continue abençoando muito nossas vidas, tá bom? Tchau, gente!